Fala, oitavo ano, tudo bem? Essa semana a gente vai pular o capítulo 12, tá? E vamos trabalhar o 13, tá bom? E o capítulo 13 ele trabalha duas coisas principais. Primeiro, as várias revoltas liberais que vão acontecer na Europa ao longo do século XIX. E segundo, algumas correntes de pensamento, né? Opa, tá errado aqui. Que vão se desenvolver nesse século também, tá bom? O capítulo 12, ele fala sobre o segundo reinado, mas esse segundo reinado eu vou deixar para dar aula que vem, tá? Se sobrar um tempo, eu vou aproveitar o gancho e já dar o capítulo 14 aqui também. No caso, numa videoaula separada, mas entregue essa semana. Mas aí depende da duração dessa videoaula aqui. Eu acho que vai dar tempo, tá? Mas vamos lá. Bom, quando a gente fala das revoltas liberais do 19, nós estamos falando de revoltas que vão ser influenciadas pela velha Revolução Francesa, pelos velhos ideais do iluminismo que nós vemos falando tantas vezes esse ano, tá bom? Então, sobre essas revoltas, essas ideias que surgem no século XIX, né? Sobre as ideias primeiro. Três correntes principais vão surgir na Europa, tá? O liberalismo, o socialismo e o nacionalismo. O liberalismo nós já falamos desde o iluminismo lá no capítulo 2, tá bom? Eu até coloquei para vocês, mais para frente, para vocês voltarem no liberalismo econômico quando a gente for falar das teorias econômicas. Bom, sobre o liberalismo, é aquela velha história. Quando a gente fala do liberalismo econômico, a é a não intervenção do Estado na economia, é a defesa da propriedade privada, né? E essa vai ser uma corrente política econômica muito presente na burguesia, como já era, né, um tempo atrás, e presente também na classe média urbana, tá bom? O socialismo é uma novidade aí. Ele surge como uma ideologia que se fará presente na mentalidade dos trabalhadores, tá? Principalmente do operariado urbano, né, dos trabalhadores de fábricas. E os socialistas eles surgem com uma perspectiva diferente, de que, para eles, o Estado tem que interferir na economia para reduzir as desigualdades sociais. Tá? Da mesma maneira, eles defendem a criação de várias propriedades coletivas e de um governo composto, formado pelos próprios trabalhadores, e não por representantes. E as ideias socialistas elas serão mais presentes nas camadas mais baixas da sociedade europeia, tá bom? Bom, além disso surge uma terceira corrente, que será muito popular da mesma maneira que o liberalismo e o socialismo, que se trata do nacionalismo. E o nacionalismo, ele tem uma outra preocupação, que não a economia em primeiro lugar. No caso, o que os nacionalistas estão preocupados? Em construir nações, né, em construir novas sociedades baseadas em elementos em comum entre as pessoas, como línguas, cultura, ideias, etnias e por aí vai. Então, o nacionalismo ele surge com uma outra preocupação, mas assim que a preocupação, o objetivo inicial das correntes nacionalistas for concluído, aí será aberto espaço para as ideias liberais e socialistas nessas novas nações criadas, tá bom? Isso a gente vai explicar melhor quando falar de unificação alemã e unificação italiana no final. Bom, sobre as revoltas liberais do século XIX. Eu peço para vocês retornarem ao resumo do capítulo 5, que eu falo no final sobre o Congresso de Viena, né, e a Santa Aliança. E o que essas revoltas significam? A partir de 1830 e 1848, várias revoltas inspiradas pelo que foi a Revolução Francesa passam a ocorrer na Europa, tá bom? E assim, essas revoltas, apesar de muitas delas serem derrotadas, elas vão inspirar ideias na sociedade europeia que vão transformar a Europa profundamente, tá bom? Então, numa dessas revoltas, a mais importante que a gente vai falar esse ano, se trata da Primavera dos Povos, que foi um conjunto de movimentos de caráter liberal, tá? E liberal eu digo, não economicamente, como a gente falou agora há pouco,
mas sim politicamente. E você ser liberal politicamente significa, em outras palavras, você ser contra o absolutismo. Tá? Então, essa Primavera dos Povos foram várias revoltas em diferentes estados europeus, em diferentes regiões, todas com uma mesma preocupação, de derrubar o modelo absolutista. E por que eu falei para vocês voltarem lá no capítulo 5 e verem sobre a Santa Aliança? Porque a Santa Aliança foi uma estrutura político-militar criada pela Rússia, Áustria e Prússia, em que essas três nações determinaram que, caso novas revoltas, novos movimentos revolucionários, inspirados pelos ideais da Revolução Francesa, ocorressem, a Santa Aliança iria interferir diretamente para acabar com esses movimentos. E foi o que aconteceu na Primavera dos Povos. Tá? Só que um detalhe muito especial é, apesar de ser um movimento liberal, um movimento contrário às ideias do absolutismo, é um dos primeiros momentos que nós temos três correntes de pensamento, né, principais que a gente está vendo, liberais, socialistas e nacionalistas, unidos, né, com um objetivo em comum, que é derrubar essa estrutura absolutista que já dura séculos na Europa. Tá bom? Sobre o fim das revoltas liberais. Eu coloquei aí para vocês as páginas das consequências desses movimentos, tá? Da Primavera dos Povos, sobretudo. E de forma geral a gente pode dizer quatro coisas. Primeiro, quando as revoltas liberais terminam, nós passaremos a ter conflitos entre esses três projetos políticos, tá? Em que se antes eles tinham um objetivo em comum em acabar com os regimes absolutistas, com o desenrolar do século XIX, esse objetivo vai sendo alcançado. E com o objetivo sendo alcançado, novos objetivos precisam surgir. E aí é o momento em que essas ideologias elas passam a entrar em conflito entre si. Além disso, apesar da derrota desses movimentos liberais, né, dessas revoltas liberais do século XIX, nós teremos elas como combustível para dois processos de unificação, de formação da Alemanha e da formação da Itália, que a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, nós temos como uma consequência principal o fim do absolutismo europeu. Quer dizer que acabaram os reinados absolutistas? Não. Mas todo aquele modelo de nação absolutista ele não vai se sustentar mais por muito tempo. Tá bom? Podemos dizer que ele se encerra definitivamente próximo ali da Primeira Guerra Mundial. Então é uma questão de poucas décadas até isso acabar. Uma outra característica que eu achei interessante foram as independências da Grécia e da Bélgica, mas que a gente não vai falar muito daqui, tá? Porque não é matéria de vocês, eu só coloquei aí para poder fechar o quadrinho. Bom, essas e outras características, outras consequências, nós temos nessas três páginas aí. Não, quatro páginas, na verdade, né? 4, 5, 6, 7, isso. Por fim, nós teremos, nessa época, a criação do Manifesto Comunista. Mas sobre o Manifesto Comunista eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Além disso, nós teremos uma outra experiência de revolução liberal na Europa. Essa um pouquinho mais tarde, que é a Comuna de Paris. O que vai acontecer? Nós já passamos das revoltas de 1830, já passamos das revoltas de 1848 na Europa, e na França teremos um novo movimento revolucionário em 1870, 71, por ali, que basicamente será um movimento de revolta da população francesa contra a derrota da França na guerra contra a Prússia. Além do mais, essa população francesa mais pobre ela está insatisfeita com o domínio da burguesia na política francesa. Já é o momento em que a França não é mais uma nação absolutista, é uma república. Tá? E aí, essa população urbana da cidade de Paris decide tomar a cidade de Paris e fazer um governo de inspiração socialista, um governo composto pelos proletários, pelos trabalhadores urbanos, tá bom? E nesse governo socialista, ele vai ser chamado de Comuna de Paris. Comuna vem de um governo comunal, de um governo comunista, né? E aí, em Paris, nós teremos várias mudanças importantes instauradas por esse governo de inspiração socialista, como uma educação pública de qualidade, universal, laica e duradoura, parecido lá com os ideais da Revolução Francesa que nós falamos. Nós teremos a estatização de indústrias,
Isso significa que as indústrias deixam de ser dos burgueses e passam a ser controladas pelo Estado. O preço dos alimentos será tabelado, ou seja, não teremos aumento de preços durante um tempo. E as terras serão apropriadas pela comuna e redistribuídas às pessoas mais pobres, para elas trabalharem e sobreviverem. Infelizmente, é um governo que vai durar muito pouco tempo, apesar de grandes transformações muito positivas, né? E após cerca de 2 meses e meio, o governo ele é desfeito quando tropas francesas vão invadem a cidade de Paris e acabam com a Comuna de Paris. Lembrando que é uma revolução, né, um movimento revolucionário que ocorre na cidade de Paris, então ele não atinge grandes proporções, tá bom? Em todo caso, ele acaba sendo derrotado. Mas esse movimento da Comuna de Paris ele vai servir de muito para alavancar as ideias socialistas na Europa, tá? Apesar de que essas ideias, como a gente vai ver daqui a pouco, elas já estavam em andamento há algumas décadas, lá de 1830 em diante, tá? Bom, essas são as revoltas liberais. Agora nós falaremos de dois movimentos de unificação, que são a unificação italiana e a unificação alemã. O livro de vocês, ele traz bastante coisa sobre esses dois movimentos. Eu vou tentar aqui resumir de uma forma bem breve sobre o que eles significaram, tá bom? Sobre a unificação italiana, nós temos como antecedente o Congresso de Viena, que ele acabou redefinindo o mapa europeu para antes de Napoleão dominar a Europa. Ou seja, as nações que perderam terras para o Império Napoleônico, elas recuperariam suas terras. E nessa discussão do Congresso de Viena, ficou decidido que o Império Austríaco iria dominar várias partes ali da Península Itálica, já que a Itália não existia ainda. Então, uma parte ali da região da Itália era dominada pelo Império Austríaco, outra parte era composta por vários reinos independentes daquelas cidades italianas, né? Cada cidade era praticamente um reino, alguns poucos ducados e uns estados pontifícios. Pontifício vem de pontífice, que significa estados do Papa, tá? No caso, a cidade de Roma. Naquelas revoluções liberais que a gente falou em 1848 aqui, a Primavera dos Povos, tivemos alguns movimentos que tentam unificar a Itália. Só que eles não serão bem-sucedidos, tá? Contudo, apesar desses movimentos serem derrotados, o sentimento nacionalista vai estar presente. E aí, pouco tempo depois, nós teremos toda uma mobilização na Itália para a unificação. E essa unificação vai ser liderada pelo rei de um dos reinos lá da região, o rei Vítor Emanuel II. Tá? E essa unificação ela terá dois movimentos, tá? Dois grupos, na verdade são três grupos, mas aqui a gente só vai falar de dois. Dois grupos querendo organizar, querendo administrar essa unificação italiana. O primeiro grupo, o Ressurgimento, e o segundo grupo, a Jovem Itália. Tá? O Ressurgimento ele é composto por uma alta burguesia, uma aristocracia de terras, né, uma galera com dinheiro, enquanto que a Jovem Itália é composta por jovens revolucionários da pequena e média burguesia. Tá? O Ressurgimento defende uma monarquia liberal e a Jovem Itália tem como objetivo a construção de uma república italiana. Só de vocês verem, aqui a gente vai ver que o Ressurgimento vai ser vitorioso aí nessa disputa pela liderança no processo de unificação. Tá? Então, com o Ressurgimento aí, né, nós teremos duas fases da unificação italiana. A primeira fase vai ser uma disputa entre o Ressurgimento e a Jovem Itália. Tá? Tem um terceiro grupo também, que é um grupo relacionado à igreja. Só que a gente não vai falar dele não. Tá? Então, a primeira fase da unificação italiana é uma fase de disputa interna sobre quem vai liderar a unificação e qual será a forma de governo adotada na Itália. Os monarquistas liberais do Ressurgimento recebem apoio da Inglaterra e da França, enquanto que os republicanos serão compostos serão auxiliados, né, por um grupo revolucionário militar que são os camisas vermelhas. Na Revolução Farroupilha, que a gente falou no capítulo passado, no capítulo 11, eu falei brevemente que uma das lideranças foi o Giuseppe Garibaldi. E esse cara, ele
Ele era italiano e ele fez parte do movimento de unificação italiana. Basicamente, ele está na Itália no início, vai para o Brasil e depois volta quando a Revolução Farroupilha acaba. Tá bom? Então ele está bem presente aí nesse processo de unificação desde antes dele se iniciar. Né? E aí, uma vez que a primeira fase se encerra, chegamos na segunda fase, em que esses grupos eles decidem se unir em uma aliança para derrotar os inimigos estrangeiros que queriam interromper o processo de unificação. Então, eles se unem como um mal necessário para garantir que a Itália consiga finalizar o seu processo de unificação. Então, nisso, esses grupos já acabam guerreando contra a França de Napoleão III, eles já acabam anexando também o território do Papa. E aí, quando termina esse processo de unificação, a Itália é formada como uma monarquia liberal, com a liderança do Vítor Emanuel II como rei, tá? Só que fica uma questão em aberto, que é a questão da Igreja Católica. Quando a Itália incorpora o território de Roma, o Papa perde a autoridade naquele território, tá? Já que agora o Roma faz parte da Itália, não é mais de um Estado independente. E o Papa não reconhece. E os papas que vêm a seguir também não reconhecem essa unificação italiana. Então, essa é uma questão que fica mal resolvida entre os italianos, entre o Estado italiano e a Igreja Católica. E ela só vai ser resolvida em 1929, quando é assinado um tratado entre o líder fascista Mussolini e o papado, que é o Tratado de Latrão, que vai conceder o território de Roma, que agora se chamará Vaticano, para o Papa administrar. Então, um território independente dentro da Itália, sob a administração do Papa. E assim, a unificação ela é consolidada definitivamente. Isso a gente vai voltar no ano que vem, quando a gente falar do período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos agora para a unificação alemã. A unificação alemã ela tem como antecedentes vários reinos que viviam ali na região da Alemanha, né? Muito parecido com a região da Itália até então. No caso, eram reinos descentralizados que juntos compunham o SIRG, que era o Sacro Império Romano Germânico. Seria meio que um império romano descentralizado. E isso vem desde lá a Idade Média, que a gente falou já no início do ano passado. Tá bom? Agora, por que se já haviam reinos que se uniam em prol de um Sacro Império Romano Germânico, por que não havia uma Alemanha em si? Porque esses reinos eles tinham várias barreiras culturais entre si. E essas barreiras já acabavam desfavorecendo a união do território. Tá? E quando que as coisas começam a melhorar? Quando em 1834 é criado um bloco econômico entre os reinos alemães, que é o Zollverein. Tá? E aí, quando que a unificação alemã ela se inicia de fato? Quando o rei da Prússia, né, que tinha uma certa influência ali no território germânico, ele indica Otto von Bismarck como chanceler, como uma espécie de primeiro-ministro. Tá? E ele dá uma missão para o Otto, você será responsável pela unificação dos reinos. E o Otto von Bismarck, o que ele vai fazer para tentar fazer isso funcionar? Ele decide se aliar com a alta nobreza desses reinos germânicos. Só que no final da história, a França estava em guerra com a Prússia. E aí Otto von Bismarck, esses reinos de independentes em processo de unificação, vão atuar ao lado da Prússia e acabam vencendo a França nessa guerra em 1870. E aí, com o final da Guerra Franco-Prussiana, e decora bem esse nome que a gente vai voltar nele ano que vem, é assinado o Tratado de Frankfurt, em que o território da Alsácia-Lorena, que era disputa francesa, acaba sendo concedido para a Prússia. Tá? E é durante essa guerra que a Alemanha ela vai se unificar. E com a vitória é coroado Guilherme I no Palácio de Versalhes como Kaiser alemão. Tá? E nesse processo todo cresce uma rivalidade francesa com a Alemanha. E essa rivalidade será muito importante quando eu fizer a videoaula falando do capítulo 14 e quando a gente voltar no que vem Primeira Guerra Mundial. Bom, e aqui a gente fecha as unificações.
Para a gente terminar esse capítulo, falta apenas falar sobre as ideias do século XIX, as ideologias. Uma das ideologias, nós já falamos do iluminismo e eu não vou repetir aqui, que é a ideologia do liberalismo econômico. Ela já é uma coisa um pouco mais antiga aí na sociedade europeia. Ela já vem desde o final do século XVIII, e a gente está no XIX agora. Agora, sobre as correntes socialistas, a gente não falou ainda. E basicamente existem três, apesar do livro ele colocar apenas duas. Eu vou falar da terceira porque é muito breve. A primeira é o socialismo utópico. E o que os socialistas utópicos defendem? Todos os três vão defender essas ideias daqui do socialismo que nós falamos aqui. Tá? Agora, os socialistas, o que eles vão mudar? Os caminhos que vão levar essas pessoas a fazerem um governo daquele tipo lá que a gente viu no início da aula. Como assim? Para os socialistas utópicos, como que deve ser instaurado um governo socialista? Através de uma aliança entre as classes sociais, no caso a burguesia e o proletariado, os trabalhadores. E para os socialistas utópicos, não há necessidade de uma luta armada. Essa aliança ela pode ser pacífica. Tá? E temos alguns pensadores principais que vocês podem pesquisar em casa, como São Simão, Fourier e Owen. Agora, por que eles são chamados de utópicos? Porque, como a gente vai ver em outros grupos, as pessoas vão entender essa ideia de aliança entre burguesia e proletariado como uma utopia, como algo que não vai acontecer. O patrão não vai adquirir consciência de classe para reduzir a exploração que ele dá no seu trabalhador, no seu empregado. E nem o empregado vai acreditar fielmente que o patrão dele vai se apiedar e vai diminuir a exploração, vai proteger o seu trabalhador. Então, por isso, utópico. Tá? E quem chama esse grupo de utópico são os socialistas científicos, que a gente vai falar agora. Bom, os socialistas científicos eles defendem que os trabalhadores devem assumir o poder para acabar com a desigualdade. Né? E nesse processo de assumir o poder, como que eles devem fazer isso? Através de uma grande revolução, armada se for necessário. Tá? E aí, quem são os socialistas científicos? Nós temos como grandes nomes o Marx e o Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, que juntos vão escrever o Manifesto Comunista de 1848, que eu mencionei aqui no início da aula. Tá? E o que esse manifesto diz? Ele é escrito por esses dois autores e ele é escrito durante o momento em que várias revoltas liberais acontecem na Europa. E o que eles dois estão dizendo? Esses movimentos liberais que estão acontecendo esse ano, eles têm liderança burguesa. E a burguesia está usando dos trabalhadores para ter o seu próprio interesse preservado. Tá? Então, o Marx e o Engels estão dizendo, os movimentos são liberais porque os burgueses estão liderando. E os trabalhadores estão sendo usados como massa de manobra, estão sendo usados. Né? Então, para eles, os próprios trabalhadores que têm que liderar essas lutas, e não a burguesia. E para eles isso vai acontecer quando os trabalhadores decidirem se unir e criar um governo, que eles chamam de ditadura do proletariado. Essa ditadura não significa um governo onde não há liberdade, tá? Mas sim um governo em que não há espaço no poder que não para os trabalhadores. Os trabalhadores fazem parte do governo e ponto final. É isso que eles querem dizer com ditadura do proletariado. Tá? Agora, existem alguns conceitos. E apesar de alguns que o livro fala aí pra gente, eu vou falar só desses daqui, tá? Para não ficar uma coisa muito pesada. O primeiro conceito é o de meio de produção. E o que é o meio de produção? É o local, são as estruturas que produzem as coisas que as pessoas consomem. Então, quem controlar os meios de produção é que pode aumentar a desigualdade ou diminuir a desigualdade. Para esse grupo, para esse tipo de socialista, quem controla os meios de produção na época é a burguesia. E a burguesia é responsável pela desigualdade social para eles. Tá? No caso, quais seriam os meios de produção? As fábricas, já que é uma sociedade industrializando, que está se industrializando. Eles não pensam muito no campo, e isso é um problema da época. Para eles,
os grandes revolucionários serão os trabalhadores das cidades, não os camponeses. Tá? Temos o conceito de luta de classes, que diz, basicamente, a disputa entre classes diferentes ao longo da história, né, gerou classes que controlavam e exploravam classes subalternas. Então, no caso, quem domina para eles é a burguesia e quem é explorado são os trabalhadores urbanos. Temos o conceito de alienação que eu falei para vocês lá no início do ano. E vocês podem voltar naqueles slides do início para poder relembrar disso daqui. Basicamente, a alienação é um resultado de um processo que faz com que o trabalhador não entenda mais a sua verdadeira função no trabalho que ele pratica. Tá? Então, se um trabalhador de uma fábrica ele é alienado, isso significa dizer que ele não entende mais a função dele dentro da fábrica. Ele é apenas já uma pessoa que está lá fazendo a mesma coisa todo dia, sem saber para quê e por quê. Temos o sentido de consciência de classe, que é basicamente uma consciência que os trabalhadores precisam desenvolver para poder sair do estágio de alienação e assim se unirem contra as pessoas que os exploram. Tá? E temos dois conceitos fundamentais nessa teoria, que é o socialismo e o comunismo, que são muito parecidos, mas tem uma diferença muito importante. O socialismo ele é um tipo de governo com intervenção do Estado na economia. E num governo socialista, o Estado, né, ele tem que reduzir a desigualdade. E ele tem que fazer com que as pessoas mais pobres, né, as camadas exploradas, consigam subir socialmente até o ponto de que elas controlem os meios de produção em algum momento. Tá? Só que, para os socialistas científicos, o socialismo ele não é a etapa final, ele é um processo. Quando que as coisas estarão no momento ideal? Quando do socialismo a gente passar para a última fase, que é o comunismo, que é o estágio em que a gente chegaria no modelo ideal e que o Estado ele não seria mais necessário para reduzir as desigualdades, pois as próprias classes sociais seriam abolidas, todos seriam da mesma classe social. Tá? E aí é até bem parecido com o utópico nesse sentido. Né? Enquanto que para os socialistas utópicos a utopia é a aliança entre burguesia e proletariado, para os socialistas científicos, se a gente fosse criticar, uma utopia seria esse estágio ideal de sociedade. Né? Mas aí existem diversos outros conceitos, tanto numa teoria como outra, que infelizmente não tem como a gente discutir aqui, mas que vocês vão discutir quando entrarem no ensino médio. Tá? Bom, por fim, existe o socialismo cristão. E ele vai ser pensado pelo Papa Leão XIII numa encíclica, que é a encíclica Rerum Novarum, que é um documento da igreja que vai circular entre os cardeais e os bispos. Tá? Basicamente, qual é a característica do socialismo cristão? Ele vai rejeitar todas as teorias socialistas de até então, as utópicas, as científicas, mas ele vai defender uma justiça social. E nessa justiça social teremos a defesa por melhores condições de trabalho, a diminuição da desigualdade, o fim da exploração e por aí vai. Tá? E para os socialistas cristãos, né? Como que a luta de classes, nesse conflito de classes, ele seria superado? Mentira. Como que a desigualdade, os problemas seriam superados? Não seria através da luta de classes, como dizem os socialistas científicos, mas sim através dos ideais cristãos, como a boa relação entre patrões e empregados e a prática da caridade. Então, é a influência do cristianismo aí para fazer uma sociedade mais justa. Né? Por fim, nós teremos o anarquismo. E eu não sei se o livro de vocês coloca o anarquismo como uma teoria socialista. Se estiver colocando, está errado. Por isso que eu separei aqui na fonte, né? Botei em negrito. E eles, os anarquistas, eles também têm várias correntes. Mas, de forma geral, os anarquistas eles surgem no século XIX também, serão mais presentes nos operários das fábricas também, tá? Então será aí uma competição com os socialistas científicos. E eles também defendem o fim da desigualdade da propriedade privada. E defendem o fim do Estado, igual o comunismo, que a gente falou aqui, em que o Estado seria abolido, não seria mais necessário, não existiria mais.
A diferença é que, para os anarquistas, você não precisaria passar por uma etapa longa do socialismo para que só lá no final as coisas melhorassem, não existisse mais Estado, não existisse mais exploração e por aí vai. Para os anarquistas, a passagem para a sociedade sem estágio tem que ser rápida. Tem que ser para no dia seguinte já acabou o Estado. É uma coisa bem louca. Né? Então, as pessoas falam até que os anarquistas são mais radicais nesse sentido. Mas aí, novamente, é só estudando de autores para a gente saber realmente o que, que eles pensam. E, como eu falei, não tem como a gente fazer isso aqui. Tá? Da mesma maneira que a gente chegou a falar sobre o Adam Smith lá no Liberalismo Econômico, a gente comentou um pouquinho do Marx e do Engels aqui com seus conceitos e, de forma geral, né, as outras ideologias. Para o anarquismo, vocês podem pesquisar sobre o William Goodwin ou sobre o Proudhon também. Se eu não me engano, ele é um autor anarquista, se bem que eu não tenho 100% de certeza agora. Mas eu acho que ele é assim. Bom, gente, basicamente esse é o capítulo 13. Eu tentei resumir ao máximo, tá? Espero que não tenha ficado muito pesado. E assim que eu fechar a aula, eu já vou gravar do capítulo 14, porque eu acho que vai dar, tá bom? E aí, essa semana vocês fiquem com esses dois capítulos, e semana que vem a gente termina o conteúdo definitivamente com o capítulo 12 de Segundo Reinado, já fazendo uma ligação para a matéria do ano que vem, tá bom? Então, basicamente é isso. Aguardem a próxima videoaula e a gente continua. Até daqui a pouco.